Oi, pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem e obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hakak, professora visitante do Departamento de Economia da UFABC e coordenadora do GEFAM. E, juntamente com a Simone Weiman, professora de Demografia do CEDEPLAG UFMG e pesquisadora do GEFAM, vamos mediar esse webinar. Então, hoje o nosso webinar vai ser dividido em duas partes. A primeira, uma apresentação das nossas convidadas, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas pelo chat ou pelo microfone. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta pelo microfone, é só abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Eu peço que os participantes deixem, durante a apresentação, o seu som desligado, para não atrapalhar a apresentação das nossas convidadas. Então, vamos lá, né? Então, hoje a gente tem o prazer de receber as pesquisadoras Fernanda Batista e Marina Águas. Vamos conhecer melhor nossas convidadas? Fernanda é bacharel e mestre em estatística pela UFMG, é tecnologista em informações geográficas e estatísticas do quadro efetivo do IBGE. Trabalha com crítica e imputação das bases de dados e suplementos da PNAD contínua, e produção de indicadores conjunturais de mercado de trabalho. Também atua em áreas temáticas da pesquisa na formulação do questionário, definição de fluxo e participação de treinamentos. A Marina possui graduação em Ciências Econômicas pela UFRJ e mestrado e doutorado em Economia pela UF. É analista sociodemográfica do IBGE. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia do trabalho e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: desempenho do mercado de trabalho, educação, pobreza e bem-estar social. Boa tarde, Fernanda e Marina. Boa tarde, gente. Peço aqui desculpa que eu já ganhei um bebê, e aí, se eu tirar o vídeo é porque estou amamentando, tá? Tá. Obrigada pela participação de vocês. Então, eu já passo a palavra e qualquer coisa, só dá um alô aqui para a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço imensamente essa nossa parceria com o IBGE. Obrigada. Eu vou começar. Eu vou começar a apresentação, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Lorena, você está vendo? Todo mundo está vendo a tela? Sim. Tá, então vou começar. Eu sou Fernanda, eu trabalho na diretoria de pesquisas do IBGE, na coordenação de trabalho e rendimento e na gerência de estudos, métodos e controle. A gente vai falar do uso do tempo e da parte de cuidados e afazeres nas pesquisas domiciliares do IBGE. Eu vou apresentar inicialmente a parte sobre o uso do tempo e depois a Marina vai falar das partes de cuidados e afazeres. Eu estou falando de Belo Horizonte e a Marina vai falar do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu queria trazer para vocês o acompanhamento que o IBGE tem sobre a temática do uso do tempo. Aqui é só uma breve história de como que esse tema chegou no IBGE, desde quando. Primeiramente, na PNAD anual, em 92, foi colocada a captação sobre a realização de atividades domésticas, e nessa pergunta, o cuidado de crianças estava dentro do conceito de afazeres, mas o cuidado de idosos e adultos e de parentes não moradores não estava nesse conceito. Ele entrou no conceito da PNAD anual, a parte de cuidado de adultos incapazes, ele entrou em 2011. E sobre a questão das horas dedicadas aos afazeres domésticos, entrou na PNAD em 2001. E nesse ano de 2001, também teve uma pesquisa sobre o uso do tempo em um curso do IBGE, na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Esse curso tem o nome CDHP, é um curso com os servidores do IBGE para conhecerem todas as áreas que o IBGE atua, desde a formulação
do questionário até a publicação dos resultados. Esse curso ele engloba todas as etapas do processo de uma pesquisa. Depois, em 2007, houve o primeiro seminário internacional sobre o uso do tempo, que foi realizado pelo IBGE. E, em 2008, o governo federal criou um comitê de gênero e uso do tempo. Em 2009, que aconteceu o primeiro teste piloto em grande escala da pesquisa de uso do tempo, que é o que eu vou falar na minha parte da apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia, como que isso aconteceu, alguns resultados também. E em 2012, que foi o ano de implantação da PNAD contínua, teve já a inserção da pergunta sobre atividades domésticas, cuidado de moradores e as horas dedicadas na PNAD contínua. Só que essa pergunta teve alguma, assim, a parte das horas, a forma de captação não ficou muito bom. A Marina vai explicar por que não foi muito bom, quando foi inserido em 2012. E em 2015, outubro de 2015, houve uma reformulação do questionário sobre essa parte da realização de afazeres domésticos e de cuidados. E aí ela vai explicar o que motivou essa mudança nesses quesitos. Bom, o teste do uso do tempo que foi realizado em 2009. Esse teste ele foi dentro de um teste piloto da PNAD contínua, numa subamostra da PNAD contínua. Então, não foi em todo o teste, em toda a coleta da PNAD contínua, foi uma subamostra. O período de referência foi o 4º trimestre de 2009, e a coleta se iniciou em outubro de 2009, mas foi até março de 2010. A abrangência geográfica foram 5 unidades da federação, 5 estados, cada um representando uma das grandes regiões. Então, teve Pará, na região norte, Pernambuco, no nordeste, Distrito Federal, representando o centro-oeste, São Paulo, sudeste, e Rio Grande do Sul, representando o sul. A população-alvo da pesquisa são pessoas de 10 anos ou mais de idade, e o dispositivo de coleta selecionava aleatoriamente uma pessoa no domicílio com 10 anos ou mais para responder. E o instrumento de coleta, qual foi? Teve um diário, eu vou mostrar esse diário, um diário de papel, que ele é dividido nas 24 horas do dia e com preenchimento a cada 15 minutos, o diário de papel. E o PDA é Personal Digital Assistant, que é o antigo Palm Top que se usava antes de se usarem os smartphones, então é uma versão mais antiga. E o dia da semana, para responder à pesquisa de uso do tempo, era selecionado aleatoriamente nesse dispositivo. Então, aqui eu tenho uma representação das fases da coleta. Primeiramente, o diário era entregue para o morador, para preenchimento dessas atividades, e também, nesse momento, era agendado o dia para buscar e realizar a entrevista com o PDA, que geralmente era no dia seguinte ao preenchimento, porque a memória está mais fresca e a resposta viria com mais qualidade. E no coletor eletrônico, acontecia essa entrevista pessoal com o PDA, e a transmissão do que estava no diário era transmitido para o PDA. Além disso, tinham perguntas de contexto, que eu vou mostrar no diário de papel, e perguntas adicionais sobre a percepção do uso do tempo do entrevistado. Então, ele falava se ele se sentia com sobra de tempo livre, ou se ele se sentia muito sobrecarregado, muitas tarefas, e não conseguia organizar muito bem o tempo. Tinha esse questionário adicional. Aqui, eu vou sair dessa tela, que eu acho melhor mostrar o diário de papel aqui, como ele era mesmo. Era um bloquinho, né, como se fosse um caderninho entregue para o morador, com as informações. Então, explicava um pouco o que era a pesquisa do uso do tempo, explicando quem preenche, como preencher, falava do sigilo das informações.
Aqui nessa parte tinha informações sobre o domicílio, e aqui no caso o entrevistador preenchia quem era o informante que ia responder, o dia da semana que foi sorteado, o dia que ele agendou a entrevista, né? Toda essa parte era preenchida. Então, aqui tinha algumas orientações sobre como preencher o diário. Ele também explicava para o informante como ele deveria fazer esse preenchimento do diário. E aqui as perguntas de contexto. Eu vou dar um zoom aqui na tela para todo mundo conseguir enxergar. Vocês estão conseguindo ver ou quer que amplie mais? Tá bom? Se você quiser ampliar um pouquinho mais, tá ótimo. Tá. Então, a pessoa... Aqui é um modelo de preenchimento, aqui é um exemplo, né? Aqui é o horário do dia, a cada 15 minutos, ele começava nas 0 horas, desde o início do dia até 24 horas. E aí coloca o que a pessoa estava fazendo. Aqui, o onde, né? A pessoa registrava onde que estava fazendo com esses códigos, em casa, no local de trabalho, ou na escola, ou em outro local, ela preenchia com esse código, com quem, se estava sozinho, com moradores do domicílio ou não moradores. E aqui é o registro de atividades simultâneas, se a pessoa estava fazendo mais uma coisa ao mesmo tempo, que é algo muito comum, a pessoa está fazendo comida, cuidando da criança, isso é algo muito comum. Então, essa parte interessante do diário, né? É uma grande vantagem do diário. E aí a pessoa, quando ela repetia por vários horários a mesma atividade, ela preenchia com essa setinha. Aqui é só o exemplo. E depois vem propriamente o diário para a pessoa preencher. E aí iniciava até o final. Estou descendo aqui só para mostrar. E aqui informações para verificar se preencheu todos os horários, se ficou faltando, se deixou de preencher, sobre a questão de deslocamento, que isso é importante, computar esse tempo. Pronto, o diário foi isso. Agora eu vou voltar para a apresentação. E aqui é o PDA. Ele com esse formato, né? Esse Palm Top. E aí, no dia que foi marcado para realizar a entrevista, o entrevistador com o informante ia preenchendo essas atividades. Então, aqui ele colocava o início da atividade e o final, e o tempo de duração que ele preenchia automaticamente. Ele colocava o início e o final. E aí ele colocava a atividade. Ele digitava algumas letras, 4 ou 5 letras do que ele queria escrever, e já vinha um assistente de preenchimento com texto já pronto para ele clicar. Então, aqui ele escreveu, então é dormindo, é preparando para dormir, ou colocando uma criança para dormir. Então, ele selecionava uma dessas opções e marcava. Então, já existia uma lista de atividades pré-codificadas aqui para o preenchimento. E aí, se por acaso o texto que ele está escrevendo não aparecesse, ele poderia ter essa opção de preenchimento para colocar, para isso ser codificado posteriormente. E aqui também ele colocava se a atividade é principal, se a atividade secundária, e no final mostra uma lista se ficou algum buraco, algum horário pendente de preenchimento. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre quais são as vantagens do diário, o que é de positivo em relação a só perguntar horas, né? Porque se tem informações mais detalhadas sobre as atividades realizadas e por captar melhor atividades simultâneas. E quais são os desafios de usar um diário? Dificuldade de encontrar a pessoa que preencheu o diário novamente. Eu acho que esse ponto, inclusive, é porque na época só existia coleta presencial. Hoje o IBGE abriu para obter informação pelo telefone. Eu acho que hoje, se fosse fazer uma pesquisa assim, talvez o IBGE abrisse para entrar em contato com o informante pelo telefone. Outra questão que é desafio é falta de disposição ou tempo das pessoas para colaborar com a pesquisa, porque isso toma tempo, o preenchimento. Quem é muito ocupado ou não dá muita importância pode não se sentir à vontade para responder.
As pessoas que não sabem ler e escrever, elas não vão conseguir preencher o diário de papel, e aí vai ter que ser da memória. E a dificuldade, no caso, para as pessoas recordarem as atividades e o tempo dedicado a cada tarefa. Se por acaso passou também muito tempo do que ela fez e não recordou o horário exato do início da tarefa. Então, essa é uma dificuldade, pode ter essa perda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o aproveitamento da amostra. Eu queria só... Isso aqui, sumir isso aqui. Um negócio para ocultar, para não aparecer. O aproveitamento da amostra. A amostra desenhada para a PNAD contínua, nessas 5 unidades da federação, no quarto trimestre de 2009, foi 40.950 domicílios. E a subamostra do tempo foi de 10.092. Dessa amostra de 10.092, o que aconteceu? Parte dela não houve entrevista da PNAD contínua, que é esse 30,9%, e dos que tiveram entrevista na PNAD contínua, 4,8% não foi possível contactar o morador selecionado, que no caso a gente chama de uso do tempo fechada, não conseguiu contactar esse morador. 7,2% foi recusa do uso do tempo, ou seja, naquele domicílio teve entrevista da PNAD contínua, mas o morador selecionado se recusou a responder o uso do tempo. Tem um percentual aqui de outros, de 4%, e 53,1% foram os de entrevista realizada, que representa esse número de 5.360 diários. Eu falei um pouquinho sobre aquele assistente com preenchimento das atividades. Ele foi com base na ICATS, a International Classification of Activities for Time Use Statistics. É uma classificação da divisão de estatísticas das Nações Unidas, só que ela foi adaptada para o Brasil por conter particularidades de coisas do Brasil, por exemplo, a questão do carnaval, algumas coisas que eram relacionadas a ir à praia, coisas assim. Mas a classificação seguiu bem à risca o que tem na ICATUS e como eram agrupadas essas atividades. Aqui tem a parte de trabalho, que está junto, o trabalho com trabalho voluntário, e o trabalho envolve tanto o trabalho para o mercado de trabalho, quanto a parte para próprio consumo e construção para próprio uso. Está dentro dessa parte aqui. Aí tem a parte de afazeres domésticos, cuidado de pessoas da família, estudo, socialização, presença a eventos culturais, a parte de entretenimento e participação de jogos esportivos. Essa parte aqui é só de participar mesmo, de ver. E tem também um outro aqui que é atividades física e prática de esportes. A parte de jogos, passatempos e hobbies, e formou um grupo aqui de atividades culturais, hobbies e esportes. A parte de cuidados pessoais, atenção à própria saúde, que está separado em cuidados pessoais, exceto dormir, e o dormir que vem separadamente. E uso de meios de comunicação de massa. E agora, eu vou apresentar alguns resultados, mas antes eu queria falar sobre alguns pontos. Esses resultados eles já foram apresentados em alguns fóruns, em alguns seminários, e o que eu estou trazendo não é nada de novo, é resultado que já foi apresentado, inclusive no final eu vou disponibilizar para vocês as referências, que tem texto, tem publicação sobre isso. Então, esses gráficos que eu vou mostrar, eles já estão nesses documentos, inclusive com um texto explicativo. Então, se tiver alguém com mais interesse, porque eu só vou apresentar alguns, existem muitos outros, devido ao tempo eu não vou poder mostrar, então eu só vou colocar os melhores momentos, que é o que mais motiva, né, essa questão. Então, aqui, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o tempo médio por dia dedicado aos grupos de atividades principais, aqui só das atividades principais.
das pessoas de 10 anos ou mais, e esse total, todos eles vão estar assim, que é o total das 5 unidades da federação. Ele foi expandido para a população, mas esse total não corresponde ao Brasil, ele corresponde só a essas 5 unidades da federação. Então, eu tenho aqui a ordem, né, tá, a ordem decrescente das atividades que demandam mais tempo das pessoas. Então, aqui a gente tem o dormir, a parte de trabalho, cuidados pessoais, uso dos meios de comunicação, e aí vai descendo o tempo. Aqui, só mostrando, né, que o dormir está aqui com a média de 8 horas. E aqui uma comparação em relação a durante a semana e no final de semana. Então, aqui em cima é segunda a sexta, nesse primeiro, e aqui é o sábado e domingo. Essa análise que a gente não fez uma análise para ver se houve diferença estatística significativa entre esses dois grupos. Então, assim, os que tiverem uma diferença maior, aparenta-se que realmente teve essa diferença, mas a gente não fez teste para verificar se a diferença foi significativa. Então, o que a gente observa com esses dois gráficos por esses pontos, né, que é uma questão do que a gente se observa, né, que no final de semana se dorme mais, se utiliza mais meios de comunicação. Aqui aumenta um pouquinho a participação em atividades culturais e na socialização, e no final de semana se reduz o tempo de trabalho, né, que ele está de 4 horas e 37 para 2 horas e 11. E, além dessa forma de agrupar da ICARTUS, existe uma outra forma de se agrupar as categorias do uso do tempo em 4 grupos, que é a parte do tempo necessário, que é só a parte de cuidados pessoais, e aí está aqui os cuidados pessoais e o dormir. O tempo contratado, que é o tempo que está relacionado à parte do trabalho e estudo. O tempo comprometido, que é o que está a parte de afazeres domésticos e cuidado de pessoas da família. E o tempo livre, que está a parte de socialização, atividades culturais, hobbies, esportes e uso de meios de comunicação em massa. Então, eu vou apresentar aqui um pouco sobre os resultados com esse grupo, né, com essa agregação. Aqui, no caso, aqui a gente tem, nesse slide aqui é uma divisão percentual do tempo, mas eu acho melhor ver os tempos com horas. Acho que fica melhor para fazer esse tipo de análise do que em porção de tempo. Só deixei os dois para ilustrar mesmo. Então, o tempo necessário, que é aquele tempo para dormir, dormir mais os cuidados pessoais, ele ficou com 11 horas e 46 minutos. O tempo livre, 4 horas e 34. O tempo contratado, que é o estudo e o trabalho, 4 horas e 21. Tempo comprometido, 2 horas e 52. E aqui tem um grupinho que não foi declarado, que foram o caso das pessoas que não preencheram algumas atividades, e a gente não fez crítica, então não teve imputação nessa parte. Crítica teve, eu vou corrigir o que eu falei. Não teve imputação no seguinte sentido, do que não foi declarado atribuir em alguma outra. Então, o não declarado, ele ficou como não declarado, e isso pode, inclusive, ser discutido para uma nova edição do uso do tempo. E agora, a grande questão é essa divisão entre homens e mulheres, que eu acho que isso é o que mais chama a atenção de todos. O que a gente observa, né? O tempo contratado dos homens é maior do que das mulheres. Aqui está com 5 horas e 31 minutos para os homens e 3 horas e 13 para as mulheres. E o tempo comprometido das mulheres é maior, está em 4 horas e 14, e dos homens está em 1 hora e 26.
lembrando, né, o tempo comprometido é a parte de cuidados e afazeres. Agora, a gente tem aqui uma diferença de 29 minutos no tempo livre. Só que, como essa diferença não é uma diferença tão grande assim nesse tempo, então a gente não sabe se essa diferença é significativa. Mas aqui só colocando, né, o tempo contratado mais o comprometido dos homens e das mulheres, a mulher acaba ficando com esse tempo, mais tempo preenchido com essas atividades. E aqui é só mostrando uma outra forma sobre a questão de trabalho, afazeres domésticos e cuidados das pessoas. O que não entra aqui é a parte do estudo. O que a gente observa? Essa forma é como se a gente estivesse considerando um conceito de trabalho amplo, que é o trabalho, afazeres domésticos e cuidados, se a gente fosse considerar isso para os homens e para as mulheres. O que a gente observa, né? Que o tempo das mulheres acaba sendo maior. E aqui a gente já tinha visto essa questão na diferença dessas horas para o tempo contratado, para o trabalho, para os afazeres e para o cuidado das pessoas. Então, se a gente for considerar esse slide, a gente pode dizer que as mulheres trabalharam mais horas. Quanto tempo eu tenho antes de entrar no próximo? É só para ver se eu vou entrar nessa parte ou não. Lorena, quanto tempo? Então, você consegue em mais uns 5 minutos terminar? Consigo. Tá bom. Uhum. Tá. Esse aqui é só sobre a questão da distribuição percentual das pessoas de 10 anos ou mais, considerando a condição no domicílio e a composição da unidade doméstica, se possui cônjuge, se não possui, se possui filhos ou não. Então, a gente olha essa pessoa que ela está na condição de cônjuge ou de responsável. Então, a gente vai fazer essa análise para o homem e para a mulher. Mas antes de fazer essa análise separada, que é só a distribuição percentual para a gente ver como que está distribuída a população para esses grupos. O primeiro aqui é sobre a questão das mulheres, né? 21,8% das mulheres estão na condição de mães solo, nessa situação da composição da unidade doméstica. 9,8% não possuem cônjuge nem filhos, 52% possuem cônjuge e filhos, e 16,3% têm cônjuge e não possui filhos. E para os homens? Para os homens, o percentual que está como pais solo, né, que seria pais que ficam com os filhos, podem ter outras pessoas, inclusive, no domicílio, mas não possui cônjuge. 2,1%. Os que não possuem cônjuge e não possuem filhos, 9,8%. Com cônjuge e com filhos, 66,3%. E com cônjuge e sem filhos, 21,9%. E aqui a gente observa a participação na atividade de afazeres domésticos e cuidados com essa composição. O que a gente observa? Que as mulheres participam das atividades de afazeres e cuidados em quase totalidade, mais de 90%, cerca de 90% para alguns grupos. E os homens, que são os pais solo, que é aquele grupinho pequenininho de 2%, são os que mais participam dessas atividades. E de um modo geral, o que a gente observa? Que quem não possui cônjuge faz mais essas tarefas do que os que possuem cônjuge. E como eu falei, uma observação, né, é uma análise que a gente fez visual. A gente não fez essa comparação com
com significância estatística. E aqui, o tempo médio de participação nessas atividades. Então, com esses grupos, né? O que a gente observa? Que mulheres com cônjuge e filhos, elas dedicam mais tempo às atividades de cuidados e afazeres, e os tempos dessas atividades são maiores, de um modo geral, para as pessoas, independente do sexo, que possuem filhos. Cadê? Os que possuem filhos geralmente possuem mais tempo nessas atividades. E aqui eu trouxe as referências que eu coloquei sobre essas apresentações que já foram feitas dos resultados do teste de uso do tempo em 2009. E agora eu vou passar para a Marina falar. A Nayara, que é a nossa representante atual na parte de uso do tempo, deixou um monte de informação aqui, e aí depois eu... Depois até falo, Fernanda. Eu não estava com a parte da... Apresentando, eu não tinha visto as mensagens no chat. Depois você olha e... hoje em dia está se discutindo muito mais o tema do uso do tempo, né? Então, já tem aí um esforço de vários países para ter um guia metodológico, né? Na América Latina e no Caribe. Esse documento o Brasil ajudou a fazer. Ela deixou até um link aqui para informações, depois a gente passa, né? Então, antes, só comentar aqui que perguntaram sobre os dados. Eles não foram publicados porque foi um teste. E aí o IBGE não publicou os microdados sobre o uso do tempo. O que a gente tem é só resultados do teste nesses documentos que eu mencionei. Em vários momentos a gente apresentou, inclusive teve um congresso internacional da IATU no Brasil, né, onde a gente deu bastante enfoque ao teste, falou muito dos resultados, o assunto foi bem abordado, né, mas em geral realmente o IBGE não tem costume de divulgar microdado de teste, até porque a ideia é exatamente saber a funcionalidade, como é que foi o questionário, a coleta, então é um conjunto aí. Mas como era um tema novo, que ainda não tinha sido investigado, a gente aí se debruçou para olhar com carinho, né? Até para levar para frente, né? Numa oportunidade futura. Aí. Bota futuro nisso, que foi em 2009, até agora não saiu, mas quem sabe, né? Acho que está aí entre as metas. Deixa eu começar aqui. Só botar... Eu tenho que compartilhar com vocês, né? Fazer melhora. Deixa eu botar aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho da parte do que a gente consegue captar e dar resultado aí dessa temática das nossas pesquisas, que já não são mais testes e que, infelizmente, não são uma pesquisa de uso do tempo, né? Então, as nossas pesquisas domiciliares, a Fernanda já mostrou um pouquinho histórico de como elas abordaram o tema do cuidado dos afazeres, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se tiver um bebê por aí, tranquilo, tá, gente? É minha vida. Então, a gente começa falando um pouquinho da PNAD a partir do ano de 2001. E a nossa PNAD antiga, estrutural, que foi feita até 2015, né, que é uma pesquisa domiciliar, que tinha representatividade nacional, foi uma pesquisa histórica para o IBGE, que começou muito tempo, na década de 70, né, eu acho que foi 70 e pouco, ou 60, bom, já tem aí muito tempo de casa, e ela não era uma pesquisa de uso do tempo, mas como a Fernanda falou, já na década de 90, ela coloca uma pergunta de forma direta, perguntando se houve a realização de afazeres domésticos, entrando um pouco do conceito de cuidados, mas é a partir de 2001 que a gente considera que teve uma captação aí mais completa dessa temática quando se coloca a pergunta sobre horas, né? Então, para as pessoas de 10 anos ou mais, vai ser perguntado se realizou afazeres domésticos e quantas horas dedicou a essas tarefas, né? E aí a gente
para entender um pouquinho o contexto, a gente vai olhar no manual do entrevistador o que se entende por afazeres, né? Então, é o arrumar, o limpar toda a parte da moradia, o cozinhar, o preparo, o passar roupa, o lavar a louça, é o orientar e dirigir trabalhadores, cuidar dos filhos ou de menores, limpar o quintal, o terreno que circula a residência e o cuidar de idosos, que foi incluído no manual a partir de 2011. Então, isso estava no manual e isso era informação que o nosso entrevistador tinha para auxiliar na coleta dessa informação e, se for o caso, fazer perguntas de cobertura para saber se aquela pessoa que ele estava entrevistando ou se as pessoas daquele domicílio haviam realizado ou não as questões de afazeres domésticos. Então, eram duas perguntinhas simples. Eu peguei aqui o print do questionário de 2015, né? E em relação às horas que a gente pegava, que eram as habitualmente dedicadas à semana, ou seja, eram horas semanais e que normalmente a pessoa fazia, não foi algo efetivo, né? Não foi realmente executado numa semana X, mas assim, qual era normalmente o que a pessoa gastava naquelas atividades. E a gente considerava que era a hora inteira, né? Então, se tivesse menos de 30 minutos, você arredondava, né? O períodos de 30 minutos, períodos quebrados, você fazia o arredondamento para cima ou para baixo, né? E aí foi muito legal, porque eu já não pegava dado da PNAD há muito tempo, e hoje eu fui fazer esses gráficos para ter um pouquinho noção dos resultados, né? Porque esses resultados dessa parte não tem no Sidra, tem inúmeros resultados da PNAD, mas para a parte de afazeres e cuidados não tinha muita coisa. Aliás, não tem nenhum dado no Sidra, né? Então, eu aproveitei, já que eu ia ter que fazer o dado, rodar o dado pelo microdado, já coloquei na mesma faixa etária que a gente vai usar na PNAD contínua, que é a partir de 14 anos, né? Então, aqui é o percentual de pessoas que realizaram alguma atividade de afazeres domésticos, atividades aquelas lembradas no manual, por sexo, né? E para os anos 2014 e 2015, fui pegar os últimos 2 anos para ter uma ideia, e são percentuais muito parecidos, né? Em média, 50% dos homens realizaram alguma atividade e das mulheres quase 90%, né? E aí a gente também pega a questão das horas, né? Eu peguei as horas, só transformei para hora e minuto mesmo, né? Porque senão saiu o número, né? Em média, os homens fazem quase 11 horas de afazeres, os homens que fazem quase 11 horas de afazeres, as mulheres que fazem, que são quase a maioria, fazem 24 horas, 24, quase 26, 25 horas de afazeres. A mesma coisa que a Fernanda fez, não tem teste aqui para a gente ver se de um ano ou para o outro foi significante a diferença, mas assim, são resultados que são muito estáveis. Depois a gente até vai conversar disso, para a gente falar um pouquinho da situação atual do tema. A Alessandra também, se quiser comentar. Então, assim, isso é a PNAD. Eu fiquei surpresa, porque eu não lembrava desses dados, né? E bateu muito próximo com o que a gente tem hoje, cada um na sua metodologia. E aí, quando chega em 2015, a gente começa... aliás, em 2012, a gente inicia a PNAD contínua, né? Inicia o corpo total da PNAD contínua, pós-teste, a gente entra com a pesquisa em campo, e essa pesquisa ela já vem aí, depois de muitas discussões, principalmente com a parte da OIT, com um módulo de outras formas de trabalho, que incluía próprio consumo, afazeres domésticos, cuidados de pessoas e trabalho voluntário. Era um questionário que era para pessoas de 14 anos ou mais. Essa investigação era feita na primeira entrevista, então, assim, quem viu o seminário do Gabriel, que foi o anterior ao nosso, sabe um pouquinho da estrutura da PNAD contínua. Então, tem temas de entrevista fixa, tem temas de período temporal fixo. Então, era um tema... o questionário, de outras formas, vinha numa entrevista fixa, que era a primeira entrevista do domicílio, e para ter resultado, você acumulava essa primeira entrevista no ano. Essa primeira entrevista estava muito grande, eram muitos temas de entrada, e além disso tudo, teve uma CIET, que
que é uma grande discussão temática, e a 19ª CIET pegava exatamente essa parte, né? E a gente parou e falou, vamos melhorar o que dá para melhorar, vamos reduzir a primeira entrevista, vamos já colocar aí o que a resolução da 19ª CIET está especificando, ainda estava meio no caminho, mas a gente já estava aí na discussão já bem adaptado ao que a gente já sabia muito o que a gente queria, estava seguindo bem o que estava sendo proposto, ainda não tinha saído o relatório final, mas então a gente faz uma reformulação do questionário, né? Muda algumas coisas, principalmente no que não estava sendo captado legal, diferente de uma PNAD antiga, que a gente já estava muito tempo em campo, você já sabe o que dá certo, o que dá errado, e aí você já melhorou o que você podia melhorar. A PNAD contínua ela estava começando, então é normal você fazer uma pesquisa que está se iniciando do porte da PNAD contínua, você fazer um período de ajustes. E foi esse o período de ajuste que a gente fez. Então, a partir do 4º trimestre de 2015, entra um questionário diferente do que estava anteriormente. E nessa questão do questionário diferente, a parte de outras formas, ela é mudada, seja quando ela vai ser coletada, ela deixa de ser feita na primeira entrevista e passa a ser feita na 5ª entrevista, como a gente tem aí toda a questão de uso do tempo que a gente estudou para auxiliar nessa reformulação. Então, a gente tem uma resolução da Organização Internacional do Trabalho, a gente tem aí o teste de uso do tempo feito no Brasil para a realidade do Brasil, que para nos apoiar nessa reformulação. Então, vou falar um pouquinho dessas mudanças. Então, começando pela parte de cuidados, né? Esse aqui era o questionário de cuidados, né? Puxa, realmente essa tela aqui de cima, eu não consigo diminuir. Mas você perguntava se a pessoa cuidou, né? Estou tentando... Deixa eu só botar um mais aqui. Na semana, se alguém cuidou de morador, deixa eu ampliar aqui. Pior que não vai dar certo. Tá. Depois, é porque a telinha está exatamente em cima de mim, eu não consigo ver a pergunta. Então, você perguntava se a pessoa cuidou e marcava, aqui já era DMC, né, já era um celular, marcava de quem foi, né, a pessoa do domicílio que foi cuidada. Tinha a questão das horas, né, que as horas eram horas efetivamente realizadas de cuidado, e por faixa de idade da pessoa que recebeu o cuidado. E também se perguntava a questão se cuidou de familiares moradores de outros domicílios, e também na captação das horas dividia por faixa de idade esses moradores, né? E aí a gente tinha no manual do entrevistador que, assim, considerar cuidados e atividades como dar banho, alimentar, vestir, administrar remédios e por aí vai. Era isso que a gente tinha antes da reformulação. E aí, quando a gente foi apurar os dados, quando a gente foi vendo esses resultados, a gente foi observando que essa captação ela poderia ser melhorada, né? Tinha muita questão da simultaneidade, né? Adriana, você está com o microfone aberto. Então, assim, a gente propôs mudanças em cima desse questionário, porque a gente começou a observar que as informações estavam difíceis de ser compreendidas, né? Então, o que passou por mudança, né? A captação do tema, ela deixou de ser uma pergunta única e direta, né? Você realizou cuidados? Ela era genérica. E passou a ter um conjunto de atividades com suas descrições que a pessoa responderia se ela realizou ou não aquela atividade. Então, e sempre, assim, a gente já tinha realização de cuidados de parente, isso foi mantido. Então, o que a gente entendia aqui era que tinha uma dificuldade grande de compreender o que eram atividades de cuidados, né? E aí, quando a gente coloca uma lista de atividades, a gente auxilia nessa captação se a pessoa fez ou não fez, né? A gente passa a padronizar o que se entende por cuidado, porque a gente acabava que deixava muito para o entrevistador fazer perguntas de cobertura para conseguir saber se aquela pessoa cuidou ou não de alguém, né? Então,
Outra coisa é que a gente passou a definir que cuidado de pessoa eram atividades realizadas por um morador em apoio ou auxílio a uma pessoa que não conseguia realizar nada de forma independente. Ou essas pessoas podiam ser crianças, idosos, pessoas enfermas ou pessoas com necessidades especiais, né? Atividades em atenção a adultos só são consideradas caso a pessoa seja incapacitada de cuidar de si própria, por condição temporária ou permanente. Só para, não é aquele cuidado social só porque você quer fazer alguma coisa para aquela pessoa, é sim uma questão de cuidados mesmo, porque aquela pessoa, aquele adulto, ele não tem condição de fazer sozinho determinada atividade. Então, a pergunta, que era uma pergunta simples e direta, ela passa a ser um conjunto de perguntas e começa como: realizou tarefa de cuidados de moradores desse domicílio, que eram crianças, idosos, enfermos ou pessoas com necessidades especiais, tais como. E aí vai abrir e o entrevistador vai perguntar item a item se a pessoa fez. Eu coloquei uns exemplos, esses exemplos não aparecem no dispositivo de coleta, mas começa: auxiliou nos cuidados pessoais. A gente coloca uns exemplos entre parênteses que são apresentados para a pessoa caso ela não entenda o que seja cuidados pessoais. Então, alimentar, vestir, pentear, dar remédio, sim ou não. Auxiliar em atividades educacionais, ler, jogar ou brincar, monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio, transportar ou acompanhar para a escola, para o médico, para exame, e aí outras coisas, né? Realizou outras tarefas de cuidado de moradores, e para cada um desses itens se marca sim ou não. Quem que faz cuidado? Quem respondeu pelo menos um sim. Do ponto de vista inicial, a gente não tinha nem... Assim, a gente fez isso para captar melhor, e não para dar resultado por tipo de item. A nossa ideia era melhorar a captação, já que nem todo mundo entendia da mesma forma o que era a realização de cuidados, né? Então, no final, depois a gente acabou abrindo isso, porque realmente se tornou muito interessante. Mas a ideia aqui era de captação. Além disso, a redação da pergunta de cuidado de parente ela foi melhorada. Então, você tinha a antiga, que era cuidou de familiares, moradores de outros domicílios. A gente passa a botar cuidou de parentes que não moravam nesse domicílio e que precisavam de cuidados. São mudanças sutis, mas que fecham mais. Você tem questão... É difícil, às vezes, definir o que é familiar, o que é parente. Então, a gente vai melhorando delicadamente algumas redações para adaptar melhor a questão do campo, né? E nessa questão, faz uma pergunta direta, né? A questão se cuidou de alguém que não morava no domicílio. Mas o entrevistador ele tem a recomendação de remeter aos itens que ele já falou anteriormente. A pessoa acabou de ouvir aquilo. Então, ela também vai associar com as tarefas que ela ouviu para realizar cuidados do morador do domicílio aquelas tarefas para a realização do morador do parente que não mora no domicílio. Essa captação ela foi muito positiva para a questão de cuidar de pessoas, independentemente do sexo. Então, a gente melhorou realmente a captação. O que a gente observou é que a gente passou a pegar melhor o fenômeno da realização de cuidados, né? Com esse novo formato, houve um aumento acima de 50% no percentual de mulheres que realizavam cuidados de pessoa em relação ao formato antigo, e para os homens esse aumento superou 100%. Eu não tenho como mostrar para vocês os dados, porque esses dados não foram liberados, mas a gente pode falar em grandes números essas questões do quanto melhorou a captação. Indo agora para afazeres domésticos, essa era a forma também, era uma pergunta direta, né? E também entrava a pergunta das horas, então você já tinha feito pergunta de horas para cuidados, você fazia novamente pergunta de horas para afazeres, né? E era o que ele entendia como afazeres, né? Os afazeres domésticos, a realização no domicílio de residência de tarefas não econômicas, né? De arrumar, limpar toda a parte da moradia, cozinhar, preparar, orientar e dirigir trabalhadores. Isso vinha muito do histórico da PNAD, né? E se focava de que se você fizesse isso de forma econômica, ou seja, se essa atividade fosse trabalho, ela não entrava como afazeres domésticos. E o que a gente faz na reformulação?
a mesma coisa que a gente fez no cuidado. A gente passa a captar de uma forma com um conjunto de atividades com descrição, com várias descrições de atividades. E, além disso tudo, a gente passa a captar também a realização de afazeres em benefício de parentes não moradores do domicílio que não eram anteriormente captados. Então, as mudanças elas foram motivadas pela avaliação de que realmente as pessoas não consideravam algumas atividades rotineiras como afazeres domésticos, aquilo tão básico que você nem lembra que aquilo é fazer doméstico, e a questão de que, para pegar, principalmente a questão das horas bem captadas, o entrevistador teria que ficar lembrando essas atividades para a pessoa contabilizar aquilo como hora, como hora de afazeres, especialmente para os homens. Né? Então, quando a gente coloca a atividade item a item, todo mundo passa a entender, pelo menos, a lembrar daquelas tarefas padronizadamente. Então, a gente sai da pergunta direta e genérica e vai. Fez atividades domésticas para o próprio domicílio, tais como preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa, lavar as louças, cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos, fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodoméstico ou outros equipamentos, limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal, o jardim, cuidar da organização do domicílio, fazer compras, pesquisar preços de bens para o domicílio, cuidar dos animais domésticos, outras atividades. Então, a partir daí, a pessoa responde sim ou não para cada item. E da mesma forma, bastou um sim para caracterizar que fez afazeres. Né? E aí a gente também incorpora a questão da realização de afazeres em domicílios de parentes. E aí é a mesma coisa aqui no cuidado. A gente já fez o item a item, cabe o entrevistador lembrar, olha, daqueles itens também que foram feitos, você fez isso em benefício a alguma pessoa, algum parente que não mora com você? Então, a mesma coisa, a gente teve uma mudança de captação positiva, né? E ela foi muito mais positiva para os homens. Em geral, as mulheres, como vocês viram, até na própria PNAD antiga, já informavam que faziam afazeres domésticos, né? Esse novo formato de captação, você tem um aumento aí na faixa de 5% em relação ao formato antigo para as mulheres. Só que para os homens, esse aumento foi acima de 40%. E aí vem a grande questão das horas. O que a gente fez com as horas e por que a gente precisou mudar muitas horas? Então, toda essa questão de simultaneidade, de você fazer um afazer, eu estou aqui trabalhando e a pequenininha está ali, tem todo esse conjunto, ele tinha muita dificuldade de você captar daquela forma separado, ainda separado por faixa. Então, eu tenho uma filha que vai fazer 6 anos e outra com 1. E boa parte do tempo que elas estão juntas, eu tomo conta das duas juntas. E aí eu separava, acabava duplicando a hora de cuidado. A gente não conseguia somar essas horas para dizer, olha, em média as mulheres fizeram tantas horas de cuidados, em média as mulheres fizeram tantas horas de fazeres, porque estava tudo ali misturado. Então é isso, a gente fazia separado cuidado, separado fazer, cuidado por grupo etário de quem cuidava, e aí a dificuldade foi enorme, era difícil do pessoal coletar no campo, porque já é difícil coletar, você já vai ajudando a pessoa a somar o tempo dessas atividades, porque em geral as pessoas não pensam muito nisso, porque fazem o tempo inteiro, né? Principalmente a mulher que não trabalha. Então, você já ajuda nesse sentido. Eu ainda tinha que ajudar ela a dividir o quanto era para cada filho, que tinha uma faixa de idade diferente, o quanto você fez de fazer e não estava fazendo de cuidado. Então, era muito complicado. E aí, então, a gente decide fazer a investigação de forma conjunta, uma pergunta única. Né? Então, passa a ser, na semana de referência, qual foi o total de horas que dedicou às atividades de cuidado de pessoas ou fazeres. Bota ali para dentro. E a gente avisa, olha, se a pessoa está fazendo essas atividades de forma simultânea, conta uma vez só e inclui essa observação na pergunta. Tá? E aí a gente passa a fazer divulgações, né? E como a gente acabou que fez a reformulação no meio de 2015, a gente não tem o ano de 2015, então a nossa primeira divulgação ela é com referência a 2016, essa aqui é a última que foi.
Então, a gente fez 16, 17, 18 e 19, e aí, em 2019, a gente falou que a gente ia dar um tempo nesse tema, porque realmente eram muito estáveis os indicadores, e aí, com a própria ideia da PNAD contínua ter outros módulos, a gente ia fazer esse tema com uma periodicidade de fica 2 anos fora, entra num ano, fica 2 anos fora, entra num ano. E aí veio a pandemia. Mas, então, esse é o nosso último informativo, né, que foi feito pela Alessandra Scaglione. E é um material muito rico, sugiro que olhem. Tem muita coisa do tema, tá aqui os links, tem material no Sidra. E só para vocês darem uma olhadinha, essa aqui é a taxa de realização de cuidados de moradores, seja ele do domicílio ou de parente, né, para os anos de 2016 a 2019. Né, as mulheres têm um percentual mais elevado do que os homens. Quando a gente passa para fazer afazeres domésticos, lembra que na PNAD antiga era 50%? Na PNAD contínuo, com essa melhoria de captação, os homens já passam a fazer 70%. E as mulheres continuam nos seus 90%, até aumenta um pouquinho, né? E a gente não tem muita diferença, assim, incluir de parente cresce um pouquinho só para as mulheres, mas em geral quem já faz em casa, quem fazia no parente já fazia em casa, então esse percentual não muda muito. E aqui de fazer um ou outro, né? Então, para as mulheres, realmente não. Quem cuida da criança também faz afazeres, então vê a simultaneidade aí, que faz as duas coisas, né? E provavelmente faz as duas coisas também ao mesmo tempo. E para os homens há um aumento aí, tem gente que só cuida e não faz afazeres, mas esses percentuais, essa taxa de realização, ela passa a ser maior quando a gente muda o questionário. O que vai mudar mesmo é a questão das horas, né? Então, olhando um pouquinho as horas, entre quem faz afazeres ou cuidados, né, os homens fazem em torno de 11 horas e as mulheres fazem o dobro, né? Então, 90% das mulheres fazem e as que fazem mais de 20 horas. 70% dos homens fazem e os que fazem 11 horas. Então, é isso que sai desse dado que a gente disponibiliza aí de 2016 a 2019. Tá bom? Então, agradeço. Vamos para as perguntas. Deixa eu parar aqui. Espero que tenha ajudado. A gente sabe que o material é grande. Obrigada, Marina. Então, se alguém tiver alguma pergunta. Acho que vamos ter. Posso até fazer uma pergunta sobre essa última informação que você falou? Eu acho que eu talvez não tenha entendido direito. Que por exemplo, essa pergunta de afazeres domésticos, quantidade de horas, essa não vai ser feita todo ano? Então, até a Alessandra, se estiver aqui, quiser comentar, ela que é responsável atualmente por esse tema, né? Eu participei mais das questões da reformulação, mas a gente observava que, primeiro, a PNAD contínua está enorme, né? Então, a gente tem que fazer algumas escolhas em relação ao que a gente quer investigar, sabendo que todo ano tem alguém que quer investigar mais alguma coisa que não tem dado no Brasil sobre aquilo. Então, quando a gente coloca outras formas e a gente acompanha aí por 4 anos e a gente observa que é uma questão que não mexe, a Alessandra falava, puxa, eu vou divulgar de novo, e está igualzinho ao ano passado, está até difícil da gente falar alguma coisa nova. Então, isso abre margem para a gente falar, olha, a gente precisa captar isso todo ano, né? E aí, antes da pandemia, se a gente foi na BET, a gente fez um seminário, a gente conversou sobre isso, e decidiu-se que não, a gente não precisava coletar isso todo ano, porque as informações são estáveis e a gente precisa coletar outras questões, precisa coletar violência, a gente precisa coletar outras informações de trabalho, tem muita coisa aí numa pesquisa que está enorme. Então, chegou-se à conclusão, e aí foi uma decisão com muitas pessoas participando, de que esse tema ficaria 2 anos fora e entraria 1 ano. Então, ele saiu em 2020. Aí veio a pandemia que mudou a vida de todo mundo.
E, obviamente, não dava para a gente prever que ia ter pandemia. De qualquer jeito, com a pandemia, a própria PNAD contínua ela ficou com muita dificuldade de coleta, né? Então, a gente tem um questionário gigante, que é esse tema enorme, com essa dificuldade de coleta, também não teria muito sentido de manter na pandemia. Por mais que a gente ache que a pandemia foi uma revolução em termos do que aconteceu em afazeres e cuidados, né? Mas a gente aí tem que colocar o pé no chão e falar, a gente já está com um problema de captar informação por telefone, a gente não pode ir na casa da pessoa, um questionário enorme por telefone perde muita qualidade. Então, mas a nossa decisão tinha sido anterior. Então, o questionário ele volta agora em 2021, tá? E aí vamos ver como é que foi a revolução. A revolução vai ser de 2019 para 2021 e eu acho que a Alessandra vai ter muita coisa para falar nessa futura divulgação. Mas a gente estava se embasando exatamente nisso, mas a pandemia realmente mexeu muito e pode ser que aí tenha acontecido mudanças estruturais nessa temática, né? A gente acredita nisso, até pela vivência do nosso próprio dia a dia, né? Imagina no todo da população. Então, é isso que aconteceu esse ano e o ano passado. A gente não coletou esse dado, mas ele vai voltar a partir do ano que vem. Porque eu acho que essa parte de horas de afazeres, ela entra só na última entrevista, não é isso? A gente botou para o... E aí até já está de saco cheio da gente, já foi na casa da pessoa 5 vezes. E ainda pergunta o mundo, pelo menos a gente pergunta o mundo e vai embora, né? Então, assim, a gente vai aprendendo. O IBGE tinha a PME que fazia essa questão de ir mais de uma vez, né, na casa, só que era uma pesquisa muito focada em trabalho, né? A PNAD contínua, ela junta a PME com a PNAD antiga, então o que a gente tem para abarcar ali é muita coisa. Tá. E então tem escolhas, né? Não, sim. Então, essa dos afazeres, das horas, vai entrar esse ano no final do ano, é isso? Não, entra a partir de janeiro, lembra? Ela é quinta entrevista. Para eu ter resultado, eu coleto ela na tá. quinta E aí você entrevista compara até com o final do 2019. ano. Eu vou comparar com 2019. Então, vai ter essa diferença. Acho que vai mudar mesmo. De alguma forma, você vai ver o que ficou da pandemia, né? Porque pode ser também que o que aconteceu não se mantenha. Então, aqui as pessoas fizeram aquilo porque não tinha como fazer de outra maneira, mas no final acaba sendo o que foi a lição aprendida da pandemia, né? O que é realmente as pessoas, depois que esperam que a pandemia termine, como elas adotaram essa mudança, né? Então a gente vai poder olhar aí se a média de horas mudou, se o percentual de pessoas, assim, para as mulheres em geral já é muito alto, então a gente vai olhar para as mulheres com relação a horas, olhar para os homens querendo saber, eles realmente passaram a fazer mais homens passaram a fazer. Eu acho que vai ter um outro enfoque aí nesse sentido. Eu acho que vai ser a margem intensiva. Simone, você quer falar? Lorena, eu queria, posso fazer uns comentários, não sei se é exatamente perguntas ou comentários, né? Que acho que assim algumas coisas que eu gostaria de saber, assim, mas também algumas coisas que eu gostaria de comentar. Eu, assim, obviamente, né, que nós usuários, a gente entende super bem que, né, assim, o céu é o limite para as demandas que essas pesquisas têm. Claro, né, aqui nós estamos querendo informações sobre o uso do tempo, ali as pessoas estão querendo informação sobre saúde, em outro lugar as pessoas estão querendo sobre mercado de trabalho, enfim, é essa coisa que é administrar um cobertor curto, é complicado mesmo. Mas, como vocês vieram fazer um seminário no GEFAM, né, aqui, assim, negociação do trabalho doméstico, barganha do trabalho doméstico, é o nosso dia a dia. Então, assim, a gente está ultra preocupado com isso, a gente precisa desesperadamente dessas informações, que são informações que a gente tem muito pobres no Brasil. Assim, isso é uma coisa assim, tem anos assim que a gente, a verdade verdadeira é que a gente passa vergonha assim, comparativamente ao resto do mundo, porque a gente não tem mesmo. Quer dizer, vamos ser justos.
A gente tem uma série histórica de horas dedicadas ao trabalho doméstico, ano a ano, e isso é uma informação maravilhosa, e a gente tira leite de pedra disso, isso é incrível, e quase ninguém tem as coisas desse jeito. Por outro lado, as pessoas têm, né, muitos outros países têm uma pesquisa de uso do tempo que a gente não tem. Eu ia fazer essa pergunta para a Fernanda, mas aí depois vocês mesmos disseram, Fernanda fez um comentário sobre isso, Marina também, que assim, eu nunca entendi por que a gente nunca teve acesso a essas informações do piloto, da pesquisa de uso do tempo, e menos ainda por que essa conversa morreu, assim, por que não se discutiu novamente, vamos fazer uma pesquisa de uso do tempo, como é que essa pesquisa vai ser, quando, como, né? Assim, a mim me parece assim, que é algo tão essencial, pode ser obviamente um viés meu, dos meus interesses, mas me parece algo assim, tão essencial que me custa entender assim, por que isso não foi sequer mais discutido. Eu tive milhares de tentativas de olhar para esses dados, nunca consegui nada além de umas tabulações que dizem muito pouco para a gente. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante, que tem a ver com as coisas que você estava falando, Marina, que, de fato, assim, essa mudança na PNAD contínua, ela foi super interessante porque ela trouxe, né, assim, para a sensibilidade do entrevistado aquilo que é entendido como afazeres domésticos, o que teve um impacto claríssimo sobre o tempo dos homens dedicados à atividade doméstica, mas estranhamente diminuiu o tempo dedicado às atividades domésticas das mulheres. Então, na realidade, assim, isso é uma coisa que eu analisei com muito cuidado e tal. Você já vinha tendo uma queda assim, lenta e gradual nas horas de trabalho doméstico das mulheres. Mas, com a mudança da PNAD regular para a PNAD contínua, ela despencou. E isso, claramente, foi uma questão metodológica. Eu tenho uma hipótese que eu acho bastante robusta sobre o que é que aconteceu. Acho que nem é o caso de explicar aqui agora, mas assim, eu já testei muito esse troço e estou bastante convencido dessa minha hipótese, que eu acho que as pessoas raciocinam em termos de proporção do tempo, e aí, assim, ao reconhecer que os homens também passaram a fazer parte da atividade doméstica, então você fala assim, bom, eu fazia 100%. Não faço 100%, não. Eu acho que o meu companheiro faz aí uns 20%. Então, vamos lá, são 10 horas de trabalho doméstico, ele faz 2, eu faço 8. Então, eu fiz um monte de exercícios nesse sentido e eu vi que, de fato, assim, os valores modais caem sempre em razões assim, muito básicas, assim, sabe? 20%, 30%, 50%, o que me fez confirmar essa hipótese. Mas o fato é que, o que eu estou querendo dizer? Isso eu acho que é uma discussão para uma outra hora, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que com isso, com essa mudança que foi feita na PNAD contínua, a gente ganhou uma informação assim, não, os homens também fazem trabalho doméstico, eles fazem, mas a gente não sabe quanto. E essa discussão de quanto ela é super importante, porque mesmo pesquisas que não usam o número de horas, elas perguntam assim, quem faz preponderantemente o trabalho de cozinhar? Quem faz preponderantemente o trabalho de limpar? Quem faz preponderantemente o trabalho de cuidar da criança? Né? Isso é uma informação talvez tão simples quanto, um pouco menos simples, mas bastante simples, mas que nos dá muito mais indicação daquilo que a gente precisa ver. Né? E assim, tudo bem, vocês poderiam dizer, não dá para bater na porta da PNAD para tudo. Mas justo esse é um tema que a gente fica meio sem ter onde bater, de fato. Eu, particularmente, não teria nenhum problema em falar assim, vamos fazer essa pergunta uma vez a cada 5 anos, beleza, não tem problema. Mas vamos fazer direito. Assim, vamos fazer uma informação tem muita completa. Coisa aí. Eu vou me perder de tanta coisa para eu estou falando um monte de coisa. Tudo bem. Eu vou parar por aqui. Eu só estou querendo, assim, meu recado é só o seguinte, meu ponto é só o seguinte, a gente é muito carente de informação sobre
de divisão do trabalho doméstico. Não é nem uso do tempo, é divisão do trabalho doméstico. Nós somos muito carentes disso. E tem muitas formas mais interessantes de fazer isso. E eu acho que isso não é... Assim, a sensação que me dá é que isso nunca foi e continua não sendo prioridade no IBGE. Tá, vou por partes, né? Okay. Tem algumas questões de coleta, tá? O tempo não parou de ser discutido. Pode ser que a discussão às vezes esfrie, às vezes aqueça. Atualmente, a gente tem uma pessoa que participa intensamente do Comitê de Uso do Tempo Internacional para discutir isso. Tem que ter uma vontade política de ter o dinheiro para fazer a questão é uma pesquisa cara, porque é uma pesquisa que você tem que ir mais de uma vez no domicílio, que tem uma metodologia de coleta diferente. Então, assim, tem essa parte da qual a gente não controla. A gente também acha que seria muito importante. Mas, infelizmente, tem uma parte aí que a gente não controla. Só para você ter ideia, esse tema é atualmente discutido no IBGE. Quem sabe no futuro realmente role a pesquisa. A gente espera que sim, né? Vamos torcer, porque eu acho que é a melhor maneira da gente pegar esse tipo de informação. Uma pesquisa como a PNAD contínua, para levar a cabo informações nesse contexto, ela tem suas complicações. Primeiro, que é, em geral, uma pessoa que responde por todo o domicílio. Então, quando você pergunta quem faz preponderantemente, você está levando em conta os juízos de valor do respondente. Se for eu, pode ser uma visão, se for meu marido, pode ser outra visão. Então, você tem esta grande dificuldade quando você migra para um tipo de informação disso, né? Você tem... então, assim, a gente fazer um morador selecionado, você retornar ao domicílio para achar esse morador para responder esse tema, em termos da PNAD contínua, ela inviabiliza a pesquisa, porque a PNAD contínua, o objetivo maior dela é dar informação de mercado de trabalho. Para isso, ela tem um prazo muito curto de fechamento de coleta e um prazo muito rápido de divulgação de informação. Então, se eu começo a demorar, porque eu tenho que retornar para fechar a coleta, eu começo a atrasar o calendário, que é importantíssimo uma pesquisa de conjuntura. Então, assim, é realmente importante que quando você quer um grau de detalhamento, um grau de precisão maior nessas informações, você migre para um outro tipo de pesquisa. Então, eu acho que assim, o que a gente faz é muito rico, tem muito país que não faz nem isso, e a gente dá representatividade para abrangência geográfica até capital. A gente mora num país continental completamente heterogêneo, e que isso é uma informação assim, maravilhosa. A gente pode melhorar? A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode entrar aí num aprofundamento temático. Só que eu acho que na PNAD contínua, isso eu, Marina, não eu, Marina IBGE, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ir para uma outra pesquisa, porque realmente a PNAD contínua vai ter o corpo duro dela, que tem aí as suas características e que precisa manter essas características para o conjunto da sua obra. O ideal realmente seria a pesquisa de uso do tempo. Com relação às diferenças que as mulheres reduziram a hora, pode ser que tenha acontecido uma questão de interpretação, né? Ainda mais porque pode ser a mesma pessoa que responde por ela e pelo marido, né? E ela faça isso, mas a gente não tem como pegar essa e dizer foi isso. Mas o aumento da captação pode ser aquela jovenzinha que dizia que não fazia, mas que passou a fazer e faz pouco. E com isso também você aumenta o percentual, mas puxa a média para baixo. Porque você pode pegar mais pessoas que faziam pouco. E quando você faz pouco, você puxa a média para baixo. Então, você tem que olhar, além de tudo, você tem aí uma questão de amostra, né? Você está saindo de uma PNAD antiga, que tinha suas características de espaciais de amostra, você vai para uma PNAD contínua que tem uma amostra enorme e ela é muito mais espalhada para o Brasil, ambas de representatividade para o território nacional, mas que, às vezes, essas diferenças podem também mexer no indicador. Então, por isso que a gente fala, não compara. Apesar de eu ter mostrado o resultado de um no outro, eles são muito similares, a gente tem que até... mas, assim, você tem aí
variação da forma de coleta, variação da amostra, e você pode ter aí uma coisa que eu nem tinha pensado, mas quando você falou, para mim fazia muito sentido, ainda mais se a pessoa é respondente dela e da outra pessoa do domicílio, de fazer uma avaliação dessas horas, né? Então, assim, mas eu acho que aí o mais interessante disso tudo é que quando você olha, os dados são muito robustos no termo de estarem estáveis, assim. Se fosse só uma coisa estranha, apareceria no momento do tempo, mas ela se repete num padrão, né? E aparentemente foi o que nos fomentou a ideia de não captar todo ano. Então, assim, eu acho que a gente discute, a gente vai discutir, é um tema que realmente é importante. A gente está aí dentro de olhar a questão do trabalho, não só o trabalho para o mercado, mas também todas as suas formas de trabalho. A gente tem a questão dos ODS, então o IBGE discute tudo nesse contexto. Às vezes a gente não consegue nem ter corpo pessoal, nem ter corpo financeiro para botar tudo em campo que a gente gostaria. Mas quem sabe no futuro, né? Se a gente não consegue fazer. Eu acabei de responder um pouco. Fernanda, você quer falar? Eu até falei com a Adriana, se ela quisesse comentar um pouco sobre esses pontos. A Adriana quer comentar? A melhor apresentar. A Adriana é a nossa chefe, ela é coordenadora atual da Corém, ficou no lugar da Maria Lúcia, que virou diretora adjunta, né? Então, ela sabe tudo de PNAD contínua. Inclusive, só rapidinho, porque tem uma pergunta que a Ildete colocou no chat sobre a questão de se realizar a PNAD contínua com a realização do censo, né? Esse ponto foi colocado porque a PNAD anual, antigamente, não acontecia no ano que tinha o censo, mas a PNAD contínua ela veio para agregar a PNAD e a PME. Então, a PME, ela acontecia em ano censitário. Então, e o objetivo principal é produzir indicadores de mercado de trabalho. Então, a PNAD contínua, ela acontece em 2022 com o censo e ainda está prevista a PNDES para 2022. Então, boa tarde, pessoal. Como Marina ressaltou e a Fernanda durante a apresentação, esse é um tema que tem perpassado algumas pesquisas nossas, né? E atualmente o que a gente tem de inferência disponível são os módulos de outras formas de trabalho da PNAD contínua, e que certamente tem um escopo que é muito menor, né, do que o que se desejaria para um estudo aprofundado desse tema. A gente, na medida do possível, tenta preservar, né, alguns indicadores e alguns módulos, mas a pesquisa acaba tendo os seus limites, né? Tanto em termos amostrais e também a questão operacional disso em campo. Agora, em 2020, a gente interrompeu, como a Marina falou, do ponto de vista da informação, seria realmente fantástico poder ter captado isso em 2020. Né? Porque a gente sabe que, com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, né? E isso pode ter mudado, afetado o padrão das atividades das famílias, né? E aí a gente não fala só de mulheres, fala da família. Mas, infelizmente, a gente sabia das dificuldades que ocorreriam para a captação dessa informação e de questionários muito longos por meio da coleta telefônica. Então, nós tivemos que fazer algumas escolhas, né? E a questão das outras formas de trabalho, a gente achou melhor não fazer, né? Até pelo fato de se ter, às vezes, muita necessidade de alguma pergunta, de cobertura, enfim, e
achamos melhor não fazer. Isso não significa que esse tema não seja importante para o IBGE e para a sociedade. A gente sabe que ele tem essa importância e que tem carência de informações, né? Sejam em pesquisas domiciliares ou qualquer outra forma de inferência. E, nesse caso, né, com o ano de 2022, a gente volta a ter esse suplemento de outras formas de trabalho e respondendo aí, só complementando a fala da Fernanda para a Ildete, vai ser um grande desafio para o IBGE, o ano de 2022. Por quê? Embora, como a Fernanda falou, nos anos censitários, a PME ia a campo, né? Só que a PME eram 6 regiões metropolitanas apenas, né? E com um bloco restrito de perguntas, muito focadas para mercado de trabalho. E, por sua vez, a PNAD contínua, ela vai muito além do escopo do mercado de trabalho, né? Nós vamos pesquisar habitação, educação, vamos pesquisar também turismo, outras formas de trabalho, vamos ter também um outro suplemento que está em vista também, a tecnologia da informação, ou seja, é o grande desafio na história, né, das pesquisas domiciliares, eu creio, ter uma operação censitária e ainda manter as nossas coletas, as nossas pesquisas correntes, né? Então, a gente espera, né, que a gente tenha êxito nessa tarefa e, de alguma forma, esse debate que está sendo feito com a presença da Marina e também da Fernanda, eu acho que pode ser colhida sugestões, né, para que, em algum momento, a gente possa retomar esse debate da questão do uso do tempo, né, e aí já levando em consideração algumas ressalvas que a Marina fez, né, da questão de ser o melhor lugar para a investigação, né? Uma pesquisa de caráter conjuntural e contínuo, quando, na verdade, né, talvez a melhor opção fosse uma pesquisa independente, mas aí a gente sabe de todas as dificuldades que isso requer. Então, a gente vai sempre tentando atender às demandas de acordo com as realidades e recursos que a gente tem disponível, né, dentro do IBGE. Né? A gente sabe que todas as instituições têm passado por dificuldades orçamentárias, né? O IBGE não é diferente. Além da questão orçamentária, a gente precisa também de muito capital humano, a questão dos concursos, enfim, é a história que vocês já conhecem, né? Mas, dentro das nossas limitações, a gente tenta trazer, né, ainda que não de forma satisfatória, como muitos demandam, né, um conjunto maior de informação, mas é o que, nesse momento, a gente pode oferecer para a sociedade. E tentar, né, num outro momento, a gente sabe que esse ano de 2022 vai ser muito confuso para a gente, né, dada o número de pesquisas e de frentes que a gente tem abertas para atuar. Mas a Corém, né, no caso aqui a nossa coordenação, onde fica a PNAD contínua e também outras pesquisas, como é o caso da PNS, PNDS, POF, encontra-se aberto, e aí com os nossos pontos focais, né, nossas referências aí, como a Nayara e também a própria, apesar de Marina não estar nesse momento tão ligada a esse tema, mas eu sei que ela gosta dessa temática e pode contribuir juntamente com a Fernanda, com as pessoas, né, que estão trabalhando conosco nesse tema. Obrigada, Adriana.
Eu até queria falar em nome do GEFAM, né, o que o IBGE precisar de apoio nosso, que a gente puder fazer para conseguir recursos para pesquisas. Eu não sei se é possível, vou falar de... Né, realmente não sei se seria possível até tentar recursos na iniciativa privada, mesmo que fizesse uma pesquisa não no âmbito nacional, não sei como é a questão política, né, dentro do IBGE, mas se vocês precisarem do nosso apoio para pedir mais recursos para novas pesquisas, ou mesmo para as pesquisas, pode contar com a gente, que estamos aqui, firmes e fortes. Eu até ia fazer um pedido também, saindo um pouco dessa questão do uso do tempo e um pouquinho dessa questão do uso do tempo, que é a questão do Estado Civil, que essa pergunta, acho que ela saiu na PNAD contínua. Então, a gente perdeu essa referência, se a pessoa é casada, se ela é solteira, se ela é divorciada. E o que acontece é o seguinte, é que eu trabalho com formação de solução de família. Então, por exemplo, você pega uma família, você consegue montar a família com os microdados. Então, você sabe se ela coabita, mas você não sabe se ela é casada no civil. E quando você tem uma pessoa que você não tem cônjuge, você não sabe se ela é solteira ou se ela já é divorciada ou viúva. Então, fica mais difícil trabalhar em pesquisas, por exemplo, no meu caso, como formação de família e dissolução de família. Então, assim, eu sei que são muitas perguntas, mas se fosse possível voltar, pelo menos talvez em uma das entrevistas, né, essa pergunta, e também uma outra que é muito importante, que a gente não tem, que é quando, por exemplo, você casou a primeira vez, ou há quanto tempo você está divorciada, para a gente ter uma cronologia, que isso é também uma pergunta super importante, mas, assim, eu sei que eu estou tentando... porque, assim, eu já usei bastante a PNAD e já usei o censo também, mas essa de você não saber se a pessoa é solteira ou divorciada, assim, pelo menos para mim, pode. A gente vai na PNDES, depois, se tiver tempo, eu falo um pouquinho da PNDES, vai ter, tá? E a gente vai fazer um bloco grande de nupcialidade, tá? E a gente vai incluir 2 perguntas. Se tudo indicar que der certo, porque é um mega algoritmo para fazer a família, a gente pode operacionalizar, acredito eu, para a PNAD contínua. Para o ano que vem, a gente não tem condição de fazer nenhum grande ajuste, porque a gente precisaria de teste, a gente precisaria de um monte de questões, o questionário vai do jeito que está. Mas para 2023, dependendo do que for, como pelo menos a questão da família, pode ser que a gente consiga implementar, porque aí são 2 perguntas a mais, se tudo der certo. A questão da nupcialidade, na PNAD contínua, a gente já tem que conversar um pouco mais, mas na PNDES ela vai estar colocada, e se a PNDES a gente conseguir fazendo ela, você vai conseguir ter um histórico dessa relação, e de uma forma até melhor, porque a própria respondente falando sobre aquilo, né? Então, diferentemente da PNAD contínua, na PNDES é só morador selecionado. Eu obrigatoriamente faço a pesquisa com a pessoa que é a minha referência. Melhor informação que isso não tem, né? Então, até por conta das questões de data, quando foi a primeira união, quando foi a última, quando separou, quanto tempo não vive mais com aquele cônjuge, se aquele cônjuge já faleceu, né, ela não vive porque ela é falecida, porque o Estado Civil não necessariamente capta isso. Então, tem um conjunto aí de informações que você vai ser atendida na PNDES, tá? Então, aguarde 2023. Falta pouco. Obrigada. Então, acho que o Dez estava querendo falar. Faz tempo que eu não a vejo. Aliás, faz tempo que a gente não vê ninguém pessoalmente, né? Mas... boa tarde, boa noite, né, a todas. E esse seminário é um seminário muito significativo, né, porque ele tá tocando num tema que é muito caro para os feminismos, né, todos, porque é o trabalho não pago, né, é o trabalho da reprodução da vida, que as mulheres são socializadas para isso.
Primeiro, eu queria dizer que essa questão, a PNAD contínua, ela é originária, e a Fernanda apresentou em 2009. Eu era do Comitê de Uso do Tempo, porque, na realidade, quem financiou essa pesquisa foi a Secretaria de Política para as Mulheres, junto com o IPEA, aí tinha mais a OIT, tinha a ONU Mulheres, quer dizer, era um comitê grande, quer dizer, mas o dinheiro era o dinheiro da SPM. Para nós, foi uma surpresa enorme quando a PNAD contínua saiu, porque aparece na discussão essa questão do Comitê de Uso do Tempo de 2009, do piloto, por que o piloto não foi publicado, tem só os artigos muito simples apresentados na Associação Brasileira de Estudos Populacionais e tal, por que não saiu. A Lara era quem era a coordenadora, ainda fui para o México com a Lara para essa discussão, mas isso nada foi colocado. Quando saiu a reportagem, uma matéria grande, já agora, acho que é 2018, fala-se dela, mas não se fala de origem, que a Nilceia Freire estava por trás quer dizer, a Nilceia era ministra, mas havia todo o interesse, quer dizer, aí precisa dizer que são as mulheres que enfiaram, quer dizer, que trouxeram essa questão para não que o IBGE já não perguntasse, o IBGE desde a década de 90 também é inexplicável, porque essa pergunta de quantas horas ela faz já existia em 91 e a gente nunca soube, a gente só tem a partir de 2001, que eu soltei alvíceras achando que era por causa da gente, e aí o IBGE respondeu, não, essa era a pergunta por causa dos órgãos internacionais, para saber o trabalho infantil, não era nem por causa das mulheres, mas, de qualquer maneira, permitiu que a gente começasse a fazer algumas confusões na área, dizendo, olha, as mulheres podem agregar, como é que agrega isso para o PIB? Porque, como a Simone colocou, é inexplicável por que o Brasil não tem. Não é vocês, não. Vocês são a nova geração. Vocês são nós lá dentro do IBGE, e se não for vocês, não sai nada, entendeu? Porque o IBGE é um órgão dominar, é dos homens. Ainda é, né? Ainda é. Então, vamos lá, que ele não tem muito interesse. Porque, para mim, os cuidados, os homens têm 71% de dizendo que faz alguma coisa, levar cachorro, levar criança para jogo de futebol, umas coisas assim que é meio que eu fico em cócegas de dizer, pô, por que dá 71%? Quando você pergunta quantas horas, as horas são 10 horas. Já era 10 horas em 2001 e continua sendo em 20. Isso é que, para nós, que é a questão interessantíssima. Nós variamos, quer dizer, tem algumas variâncias na década de 2000, na primeira década, por conta de quando o emprego cresceu muito e as mulheres foram muito para o mercado de trabalho. Veio a crise de 2008, jogou tudo lá embaixo. Então, isso, quer dizer, há uma dinâmica com o mercado de trabalho e a ida das mulheres ao mercado de trabalho. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, eu parabenizo essa discussão, acho que foi extremamente oportuna, e muito obrigada, Lorena, por ter me permitido abrir o link para mim, porque eu não consegui entrar, e também só soube agora há pouco tempo, mas eu acho que a gente tem que, primeiro, dar o ônus a ideia de que são as mulheres que fomentaram a discussão. A Simone sabe bem disso, que a gente já vem eu, como sou mais velha do que todas vocês, então eu tenho e sou professora de economia desde a década de 70, portanto, essa história a gente acompanha muito bem. Mas, olha, muito obrigada por todas as explicações. Agora eu estou dando a cara a tapa, como vocês vão ter dificuldade em 22 para fazer tanta coisa, com esse pouco dinheiro e a má vontade do governo com relação a essas questões. Esse censo de 22 é o maior desafio e eu fiquei muito impressionada de vocês dizerem que as pesquisas vão também acontecer, porque
Mesmo a PME era um escopo muito pequeno, não dá para comparar com a PNAD, por isso que a PNAD não ia para campo nos anos censitários, anteriormente. Então, muita força, gente. Se precisar de boca para Vamos gritar, precisar. apelem, porque vai ter chuvas e trovoadas. E ainda tem PNDS em outubro, depois de censo. Olha, eu acho que... Bom, eu não acho nada. Eu só quero ver acontecer. Mas vamos em frente. Isso aí. E sonhar. Porque eu fiz pesquisa agora com percepção dos cuidados, aí é bem interessante. Tinha 30% de resposta de homens. A gente teve 3.075 questionários respondidos e 30% de homens responderam. Então, que foi muito, quer dizer, surpreendente, porque os homens não respondem nada. Já é uma tradição. Quem bota a boca no tronco, quem gosta dessas coisas são as mulheres. Quem fala. Ai, é verdade. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Lorena, deixa eu só complementar Sim, uma coisinha que eu queria, eu realmente gostaria de dizer que eu faço minhas as palavras da Ildete e também as suas próprias, Lorena, assim, no sentido de que eu acho que nós estamos todo mundo junto nessa demanda, né? Assim, eu acho que talvez da forma que eu tenha dito pudesse estar sugerindo que era algo que tivesse uma má vontade. Eu até falei em má vontade. Eu acho assim, historicamente, o IBGE nunca deu muita bola para as questões de família e para as questões de uso do tempo. Isso é historicamente falando. Mas, assim, vocês que estão aqui são as pessoas que a gente conta para isso, e já há muito tempo. E a gente sabe que é uma situação super complicada, perrengue atrás de perrengue. A gente sabe muito bem. Agora, nosso papel é chorar e gritar bastante, né? Porque assim, eu tenho para mim assim eu tenho 30 anos de demografia, assim, eu assisti uma coisa que para mim é uma coisa icônica, assim, o que o lobby da migração foi capaz de fazer ao longo de décadas e décadas de censo demográfico, assim, de colocar tudo quanto é questão de migração dentro do censo, porque tinha um lobby muito forte, né? Então, assim, eu fico com pena assim, de que a gente não tenha conseguido fazer alguma coisa nessa mesma linha para a área de família e de divisão de trabalho, porque é super importante. Mas eu acho que as iniciativas estão surgindo cada vez mais. O GFAM é uma prova disso, né? E eu acho que a gente está aqui é outra, né, dessas manifestações, porque antigamente a gente abria a boca para falar, né, Ildete? Era uma pessoa falando e as pessoas falavam, não, isso aí nós temos outras coisas mais importantes, que é mortalidade e migração, isso aí não importa muito, não. E agora o cenário está mudando, né? E eu acho que é assim que muda, a gente tem que gritar bastante mesmo. Então, entendam as minhas queixas nesse sentido, por favor. E até complementando um pouco a Simone, agora faz já algum tempo que a gente está tendo pesquisa na área de família, também na área macro. Então, assim, mudou, né? Você tem pesquisadores hoje fazendo trabalho de família, economia da família na área macro. Então, assim, mudou totalmente, né? Sim, mudou totalmente. Família entrou, de fato, assim, como unidade de análise de uma série de disciplinas, né? Gente, inclusive, o plano Biden colocou a economia dos cuidados. Ora, é o plano Biden. Nós estamos fazendo nem Keynes, nem Friedman. Tem alguma coisa no ar. Isso é as mulheres. Que são, pelo menos, que eram silenciadas e ignoradas, pelo menos agora está começando, é a nova geração. Viva as Marinas, viva as Fernandas, a Lorenas. Exatamente. E você, Simone, também. Obrigada, Ildete.
A gente tenta, gente. É complicado. Por exemplo, eu acho que tem que ser o molde do tempo. Enquanto eu estava aqui trabalhando, eu estava tomando conta de criança, eu estava amamentando. Aonde que vai captar isso? E assim, a Fernanda é figurinha carimbada em todas as reuniões. Isso chama-se home office, né? Então, acho que só... E isso deu um nó na vida das pessoas, né? E nós vamos ter que inventar uma maneira inteligente de captar isso, né? Assim, porque a gente vai querer saber qual foi o resultado disso, mas nós não estamos preparados ainda, né? Nós vamos precisar, assim, mudar muito, né, a forma de entender como é que as pessoas se distribuem. Não é. Não é nada fácil. A gente tem aí novos desafios em vários temas, né? Mas tem coisas cuja metodologia é muito difícil. E a gente, assim, uma coisa que ninguém falou, mas a gente está vivendo um momento onde você está com um aumento de recusa enorme de prestar informação, né? Você tem a questão que o Brasil ainda faz pesquisa presencial, os países já fizeram um passo a mais de colocar a internet, de colocar telefone. A gente está tentando, mas assim, além das questões do uso dos cadastros administrativos, que a gente tem um verdadeiro caos de cadastros administrativos, que poderiam estar sendo muito ricos aí em inúmeras formas de fontes de informação, e a gente tem problemas primários de conseguir mexer com esses cadastros, né? Então, essas coisas também são muito difíceis. Se a gente conseguisse resolver vários problemas, eu acho que a gente teria aí um boom de informação, que a gente poderia juntar um cadastro com uma pesquisa ou com um censo, umas coisas até a nível macro, para auxiliar na discussão. Não, vou agradecer muito a vocês, muito obrigada pela participação, gente, foi maravilhoso. Vamos combinar outros webinars quando vocês quiserem. Nós estamos de portas abertas, apoio, webinar, o que vocês quiserem, a gente topa aqui. Estamos aqui totalmente abertas à parceria com o IBGE. Então, eu queria agradecer novamente a Fernanda Marina, obrigada a todo mundo que participou, Simone, que me ajudou aqui hoje no webinar, e queria avisá-los que o próximo webinar vai ser daqui a 2 semanas, com a participação do Luiz Meloni, ele é professor da FEA USP, com um tema também muito interessante, que é um paper novo, sobre lideranças femininas durante a Covid-19, e a diferença entre você ter lideranças femininas para questões de cuidados na Covid-19. Então, espero a participação de todos, muito obrigada, e até o próximo webinar. Tchau, pessoal. Obrigada, obrigada, Adriana. Tchau. Lorena, Gente. a gente passa o PowerPoint. Como é que você...